Amados, eu quero falar hoje sobre alguns princípios da conversão que precisam perdurar por toda a nossa vida. Princípios da conversão que precisam perdurar por toda a nossa vida. Os pontinhos são um pouquinho mais extensos, aí vocês vão ver nas projeções, mas nada que não seja com o intuito de facilitar a compreensão daquilo que eu quero trazer ao coração de vocês. Que eu achei importante hoje tocar um pouco em um dos pontos fundamentais da fé cristã. O princípio básico de todo o início da vida com Cristo. Eu achei que seria oportuno hoje a gente trabalhar um pouco essa ideia sobre a conversão. Conversão. Estava em casa meditando o que eu ia falar e assim veio meu coração forte esse desejo de compartilhar sobre o princípio da fé, sobre a conversão em Cristo. Talvez você pense, bom, então eu sou já convertido há 10 anos, há 15 anos, há 30 anos, então essa mensagem não é para mim. Mas não é isso que eu penso. Eu penso que essa mensagem tem uma aplicabilidade tanto para aquele que ainda não teve a experiência de entrar pelo processo da conversão, como também para aquele que já está nesse processo, porque ela fala de princípios dessa conversão que precisam perdurar por toda a nossa vida. Às vezes a gente tem o sentimento, e até muitas vezes isso é uma realidade mesmo, é um fato, de que agora é que eu estou me convertendo. Depois de 15 anos na igreja, agora é que eu estou me convertendo. Às vezes a gente tem essa consciência, às vezes é um fato real. É um sentimento gostoso, né, que vem dentro da alma, que de repente pode surgir de uma consciência que vai tomando forma a respeito do que seja a vida cristã, que outrora talvez a gente não tinha. E quando a gente vai vendo essa consciência tomar forma em nós do que é a vida cristã, a gente vai pensando, bom, agora é que eu estou me convertendo, né? Eu acho que eu penso isso muitas vezes também. E talvez seja um conceito popular no meio do povo evangélico em geral, o de que conversão significa levantar as mãos no apelo, num culto na igreja, na reunião dos irmãos. Então, às vezes, essa é a ideia que se tem de conversão. No dia que você se converte, é o dia que você levantou a mão em um apelo, aceitando Jesus. Mas, na realidade, para mim, conversão não tem nada a ver com isso. E quando a gente descobre essa realidade, que conversão não tem nada a ver com levantar a mão num apelo, num culto de domingo à noite, quando a gente descobre essa realidade, a gente começa a concluir que os processos da conversão fazem parte de uma compreensão muito mais ampla, muito mais espessa, muito mais densa do que seja a vida cristã. Aí então a gente precisa entender que conversão, na realidade, conversão é um processo. Conversão é uma caminhada.
Eu estava lendo Atos dos Apóstolos, aquele texto da conversão do apóstolo Paulo, que a gente vai chamar de conversão, que é aquilo que vai dar o start inicial, que vai lançá-lo no processo. Mas o relato de Atos diz que Paulo perseguia aqueles do caminho. Então os cristãos eram chamados logo no início de aquele povo do caminho. Caminho remete à jornada, à caminhada, a processo. Não é algo estático, é algo em movimento. Aqueles que estão no caminho, o caminho. Vida cristã é um caminho, é um processo, é uma caminhada, é uma jornada. É ali que nós estamos. Então, o processo da conversão acontece. E existem uns elementos que vão deflagrar esse processo, que vão dar início a esse processo. E esses elementos são princípios que precisam permanecer por toda a nossa caminhada da vida cristã. Ou seja, aqueles elementos que deflagraram, que começaram, que deram início ao processo da conversão na minha e na sua vida, eles devem ser princípios que vão nortear a nossa vida cristã durante toda a nossa caminhada aqui na terra. Os elementos ativadores da conversão, eles não podem sumir da nossa vida. Os elementos ativadores da nossa conversão precisam se manter sempre como princípios ativos e como princípios ativadores das nossas vivências cristãs. E isso é o que não deixa a vivacidade da conversão morrer. Porque senão a gente tem a conversão como um elemento que acontece num determinado dia, num momento, e que quanto mais vai passando o tempo, mais distante essa experiência vai ficando. E quanto mais distante ela vai ficando, mais eu vou me sentindo apático, frio, gelado, numa outra dimensão. Aí eu começo a me lembrar da conversão como se fosse um elemento único, num momento único. Isso me enche de saudosismo, né? Ai, como era gostoso a época que eu me converti. Mas às vezes eu falo isso de uma forma saudosista, como se aquela experiência tivesse ficado lá no passado e que não representasse tanto mais para mim hoje em dia, a não ser de uma forma de se lembrar, de trazer à consciência aquilo que um dia foi, mas que já não é mais. Então, por isso eu digo a vocês essa noite que os elementos que iniciaram a conversão na nossa vida, os princípios que acenderam a dinamite da conversão lá na nossa vida, que talvez tenha sido há muito tempo atrás, eles precisam continuar ativos no organismo da nossa vida espiritual. Eles precisam continuar agentes ativadores desse fogo, dessa paixão, dessa experiência que não tem uma data no passado, no calendário, simplesmente, mas que se renova a cada caminhada, a cada dia, a cada passo, no processo da vida cristã. Isso precisa estar vivo dentro de mim. Essa ideia de que parece que agora é que eu estou me convertendo, isso tem que ser uma constante em mim, porque esses elementos precisam estar toda hora ativando dentro de mim essa consciência da conversão.
Eu e você precisamos experimentar, precisamos vivenciar, precisamos saborear, precisamos nos relacionarmos com os princípios de nossa conversão de forma cotidiana, todos os dias. Por isso eu chamei essa reflexão dessa noite de princípios da conversão que precisam perdurar por toda a nossa vida. Não pode deixar de existir. E aí eu quero analisar isso nas lentes da explanação desse texto do Evangelho de João, me baseando nesse magnífico texto, que para mim vai muito além da minha capacidade de compreendê-lo. Então, um princípio da conversão, e aqui baseando nesse texto de João, o primeiro princípio da conversão, que precisa perdurar por toda a nossa vida cristã, é o reconhecimento da grandeza de Deus, porém sem correspondência no meu desejo pessoal. Pastor, agora vai complicar. Não, está aí, você dá uma olhadinha de vez em quando, mas não perca o foco aqui no que eu estou falando. É o reconhecimento da grandeza de Deus sem correspondência no meu desejo pessoal. Veja que o texto dessa noite começa falando da grandeza de Deus. É magnífico. Para mim, eu acho que não teria outra forma melhor para João começar a explanação do seu evangelho do que dessa forma majestosa, quando ele lança uns princípios que para mim são elementares de toda a vida cristã. E ele começa dizendo: no princípio, remete ao tempo do caos primordial, antes de qualquer existência existir, a não ser a eternidade e Deus na sua eternidade. No princípio já no princípio eu tenho um verbo estabelecido no passado. No princípio já era aquele que é a palavra. E a palavra aí é a palavra logos do grego, que eu não vou me deter nisso agora, porque isso aqui daria uma outra pregação de cunho absolutamente filosófico e compreensivo da religião grega e de toda a consciência grega, que eu vou deixar para uma outra oportunidade. Mas no princípio era essa palavra, esse logos, talvez na sua Bíblia, esse verbo, e essa palavra, esse verbo estava com Deus e era Deus. Maneira mais absolutamente gostosa de começar o evangelho. Ele já estava, já era, estava e era. Ponto final. E ele fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio de tudo que existe. E nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Amados, ele começa falando da grandeza, começa falando da sublimidade, ele começa falando da singularidade, começa falando da majestade, do poder, do esplendor, da grandiosidade desse Deus. Ele começa trazendo um retrato daquilo que é impossível de se retratar diante da fala e da percepção humana. Ele começa falando desse ser que já existia e que já era antes de qualquer coisa existir, e que sempre existiu, e que já no princípio se conjuga num verbo no passado, porque ele já era.
Era esse Deus que ele começa apresentando de forma majestosa, com umas colocações de substantivos e verbos no original, que nos deixam estupefatos diante de tamanha grandeza. É desse esplendor, desse Deus que ele começa dizendo, e ele vai continuar falando que esse Deus fez tudo o que existe. Ele formou tudo o que existe e não permite que qualquer coisa que exista não tenha origem em si mesmo. Esse Deus criou toda a existência de todas as coisas, porque tudo aquilo que existe, fora Ele, não é eterno. Se não é eterno, é formado, e se é formado, só pode advir da última instância daquele que é o eterno. Tudo aquilo que nós conhecemos, que vimos, que contemplamos, que experimentamos, seja na terra, seja num campo visual das estrelas, do cosmos, do sol, da lua, de todos os elementos, seja de todos os animais, de todas as espécies de seres viventes, no planeta e fora do planeta, seja de elementos naturais e sobrenaturais, tudo, anjos, principados, potestades, tudo aquilo que existe dentro ou fora do nosso campo de experiência sensorial, tudo aquilo que existe foi feito por Ele, e nada do que existe possa existir ou pode existir sem ter vindo dEle, porque Ele é o único eterno. Traz essa abrangência dessa realidade que nos mostra que tudo tem origem em Deus, e que tudo o que existe só pode existir a partir de Deus. Ele encerra em si, ele concentra em si toda a existência, e por isso ele diz: nele estava toda a vida, nele estava a vida. Nele estava a vida, que também não é eterna, porque deriva dele, já que ele é o único eterno. Nele estava a vida, derivada dele, e esta vida é o que vai dar sentido a todo o homem, porque essa vida é a luz dos homens. Começamos a falar de pregação de evangelho, que desemboca em conversão. Vejam, é uma contemplação da grandiosidade de Deus, é uma contemplação do poder de Deus, é uma contemplação aqui da singularidade de Deus, é uma exposição aqui da grandiosidade inescrutável de Deus, daquilo que vai muito acima da nossa capacidade de pensar. Conversão, irmãos, tem que partir da contemplação, desse reconhecimento de Deus. Conversão verdadeira é aquela que vem quando a gente se depara com a grandiosidade de Deus, quando a gente começa a vislumbrar a dimensão não dimensionável do poder, da grandeza, do esplendor, da graciosidade desse Deus. É aí que começa a deflagrar, é aí que começa a apertar o botão de ignição da nossa conversão. Conversão verdadeira tem a ver com contemplação de quem é Deus. Por isso que ele começa o Evangelho de João dizendo: eu vou explicar um pouquinho do inexplicável. No princípio já era, e aí já era também a nossa capacidade de compreensão total, porque já era desde o princípio, e ele vai jogar o logos e vai, e aí a gente está perdido nessa imensidão maravilhosa e fantástica de quem é Deus. Só que esse reconhecimento de quem é Deus não pode estar relacionado, não pode encontrar
correspondência na minha necessidade, a princípio. Por que, irmãos, estou dizendo isso? Vocês vão entender onde eu quero chegar aqui. Por quê? Porque a primeira coisa que vem à mente quando eu contemplo a grandiosidade de Deus Deus é maravilhoso, e aí, o que eu ganho com isso? Se Deus é tão imenso, o que isso me dá de vantagem? Deus é lindo, maravilhoso, o que eu posso ganhar dele? O que ele pode fazer por mim? E isso, na minha ótica, parece que seja algo que impede a conversão verdadeira. Ou seja, é o sentimento de satisfação das nossas necessidades, sempre apresentado junto com a grandeza de Deus para nós. Ou seja, quando se fala da grandeza de Deus, raramente se deixa nos púlpitos, raramente se deixa de falar do que Deus pode já fazer por você. Então a gente sempre começa a contemplar a grandeza de Deus e daqui a pouco já começa a pensar, não, mas a minha necessidade é essa, bom, se ele é grande assim, ele vai cuidar de mim, fazer isso por mim, aquilo por mim, ele vai me ajudar aqui, ele vai resolver o meu problema, e isso começa a obstruir, começa a empacar, começa a cegar a visão que nós estamos tendo de Deus. A conversão se dá a partir do reconhecimento da grandeza de Deus, ponto final. É Deus grande e maravilhoso, e isso me encanta por si só, isso me envolve, isso me empolga, isso me deslumbra, não pelo que Ele possa fazer por mim a partir da sua grandeza, porque quando eu desfoco essa visão, quando eu entro por esse caminho, Deus é grande, geralmente os pastores a gente apresenta assim, né? Deus é maravilhoso, é grandioso, Deus é acima de tudo e de todos, e o teu problema Deus vai resolver. Pronto, eu desfoquei, começou bem, começou no Logos, começou a falar da grandiosidade, da maravilha desse Deus, mas não me deu chance para perceber a grandiosidade dele, sem olhar para mim mesmo, sem olhar para as minhas necessidades, sem começar a partir daí já estabelecer uma relação de interesse. O que é que o Senhor pode fazer por mim, já que o Senhor é tão grande desse jeito? Isso impede a conversão. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar isso. Meu Deus, que mensagem que eu me meti aqui agora. Mas eu espero que vocês estejam conseguindo captar essa realidade, que isso está muito forte dentro do meu coração. Conversão tem a ver com deslumbramento diante do Todo-Poderoso. Conversão tem a ver com se jogar na presença desse Deus que me maravilhou de tamanho aspecto, de tão grande dimensão. E eu acho que é isso que o Antigo Testamento vem tentar colocar para nós. Porque quando Deus se apresentava de alguma forma, ou por um anjo, ou por uma manifestação no monte, para alguém, o que isso resultava na pessoa imediatamente? Ela se arrebentava no chão. Ela não tinha, espera um pouquinho, deixa eu tirar aqui a minha lista, eu tenho um pedido, já que o senhor... Não tinha nada disso. Camarada, quando percebia a grandiosidade de Deus, Israel, quando percebeu a grandiosidade de Deus no Monte Sinai, que fumegava, que tremia, a fumaça, as buzinas tocando, que eles não sabiam de que orquestra vinha, aquelas buzinas que tinham uma procedência celestial, tocando naquele momento, o barulho estremecendo o chão, eles gritaram, se jogaram ao chão e disseram: fale Moisés conosco e não Deus, porque nós vamos morrer. A conversão precisa partir dessa proposta
de maravilhamento do ser humano diante da grandeza de Deus. É quando eu olho para Deus, eu digo: quem és tu? O poderoso, o grande, o Criador, o que era antes de tudo existir, aquele que sempre foi e sempre será. E aquilo vai me enchendo de alegria, de graça, de deslumbramento. Eu nem tenho tempo para tirar minha ficha de pedidos. Eu nem tenho tempo para pensar no meu carro que está sem gasolina na esquina, no meu salário que diminuiu o mês passado. Eu não tenho tempo para pensar no meu dedão do pé que está doendo desde ontem. Eu não tenho tempo para pensar no problema que eu estou tendo dentro da minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Eu não tenho tempo para pensar no meu patrão que não larga do meu pé, que pisa sobre a minha cabeça. Eu não tenho tempo para pensar no meu vizinho que me incomoda todo domingo à tarde. Eu não tenho tempo para pensar nisso, porque quando eu me deslumbro diante de Deus, não resta mais nada a não ser me jogar no chão e ficar contemplando aquela maravilha. Esse é o princípio da conversão verdadeira. A gente estraga, às vezes, a possibilidade, a via única de conversão na vida de uma pessoa, quando a gente apresenta o grandioso como aquele que vai resolver o problema do dia a dia da pessoa. Diminuiu infinitamente a glória de Deus. O cara não é capaz mais de contemplar a grandiosidade de Deus pela simples grandiosidade de Deus. Ele não consegue. Porque quando ele olha para a grandiosidade, ele já começa imediatamente a levantar suas fichas de problemas e de dificuldades. Meu irmão, conversão tem a ver com deslumbramento do ser humano diante de Deus. É aí que começa a conversão. Eu me lembro, nos meus primeiros dias, como me encantava. Eu me lembro que pedi para meu pai de aniversário, devia ter uns 13 anos, 12 anos, acho que 13 anos, se não me engano. Me lembro que eu pedi de aniversário uma Bíblia, porque a Bíblia me encantava de tal maneira, aquelas histórias, aquela revelação de Deus, quem é esse? Aquilo me encantava de tal maneira que eu nem preocupava em pedir mais nada. Eu não me preocupava nem com a minha condição. Bom, uma criança de 13 anos, acho que não tem muita preocupação mesmo na cabeça. Acho que é por isso que é delas o reino dos céus. E eu não estava preocupado com coisas que poderiam acontecer. Não estava preocupado se meu cabelo ia cair um dia, se ia ficar careca ou não. E quando eu encontrei essa grandiosidade, eu queria comer a Bíblia, eu queria ler, me alimentar, eu queria me regozijar naquilo, eu queria mergulhar naquele oceano. Eu vinha para as reuniões da nossa comunidade, mas eu não vinha assim: hoje eu vim fazer um pedido. Eu não vinha nessa perspectiva. Eu me lembro bem, eu vinha para as reuniões pensando: eu quero aprender mais. Quem é esse? Quem é esse Deus? Que Bíblia é essa? Que coisa é essa que está me envolvendo tanto? Eu queria sentar nos primeiros bancos, o pastor começava a pregar, eu ficava lá, de boca aberta, não é pensando assim: pois é, o meu pedido está aqui, não vejo a hora dele falar quem quer um pedido, eu vou levar. Não tinha isso. Eu ficava de boca aberta, falando: que maravilha, que gostoso, que delícia. Quando é que eu vou me encontrar com esse Deus lá no céu? Quando é que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja? Eu quero subir logo, eu quero estar na presença desse Deus. Aquilo movimentava a minha vida, não tinha nenhuma relação de troca, não tinha nem um segundo interesse, não tinha nenhuma lista de pedido, tinha só um deslumbramento diante do Todo-Poderoso. Os anos se passaram e os princípios ativos às vezes vão morrendo, porque a gente vai ouvindo tanta besteira por aí em nome de Deus, que a gente vai estabelecendo uma outra relação com Deus. É a relação do gênio da lâmpada, né? Já viram aqueles? Eu adorava filmes de Aladim, né? E o gênio da lâmpada, porque o Aladim é o cara que está na rua e de repente ele encontra uma lâmpada, né, jogada, empoeirada, que não tem atratividade nenhuma, e ele esfrega a lâmpada e sai uma fumaça, e aí aparece um gênio. E na hora que o gênio aparece, embora a visão do gênio seja tremenda,
seja assustadora, a primeira coisa que o gênio fala é: eis-me aqui, meu amo, você tem 3 pedidos. Estragou. O gênio perde completamente o deslumbramento. O cara já começa a levantar os pedidos. Qual é que é? O que eu preciso para hoje? Irmão, Deus não é assim. Eu acho que se Deus aparecesse aqui, bom, se mandasse um anjo, porque se ele aparecesse em pessoa, não ficar ninguém vivo, né? Mas se ele mandasse um anjo para cá, assim, glorioso, com a luz, eu acho que na hora que acontecesse essa experiência transcendental no nosso meio, verídica, verdadeira, da gente poder contemplar isso com os olhos físicos, humanos, ninguém ia ter sequer a coragem de levantar um pedido sequer. Nós íamos cair todos pelo chão aqui, adorando, glorificando, louvando a Deus, e o desejo no coração de cada um seria partir imediatamente. Conversão tem a ver com isso. Quando eu vejo Deus, e esse Deus me encanta de tal maneira que eu não atrelo essa revelação desse Deus a nada do que eu preciso, porque tudo o que eu preciso se torna irrelevante agora. O que eu mais preciso agora é só estar aos pés dele. Acho que é por isso que Maria vai receber Jesus dentro de casa e vai se jogar aos pés dele, enquanto Marta está correndo para cima e para baixo, tentando arrumar o bolo no forno, tentando correr para cá e para cá, fazer o pão, arrumar a casa, limpar o chão, passar pano nos móveis. Maria está lá deslumbrada diante de Jesus, sentada aos pés dele, só ouvindo, só adorando, só contemplando a majestade do Senhor. E Jesus diz: Marta, você está tão preocupada com tanta coisa e te incomoda o fato do outro estar me deslumbrando aqui. Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu o melhor caminho. E eu não vou pregar mais aqui, porque na realidade eu tinha 4 princípios, eu vou ficar só nesse. Eu não quero mais falar, porque essa noite teria muito mais coisa para falar ao coração de vocês. Mas eu acho que nós precisamos ficar só com isso aqui agora. Nós vamos ficar com essa consciência, para dar um start inicial. Quem sabe eu divido essa mensagem mais vezes, e a gente vai trabalhar os outros elementos depois. Mas para dar um start inicial da conversão, eu preciso me deliciar na presença de Deus, porque Deus é Deus, e ponto final. Se isso não acontecer dentro de mim, se dentro de mim sempre a contemplação de Deus vier relacionada à contemplação da minha necessidade pessoal, daquilo que eu preciso para resolver o meu problema do dia a dia, eu nunca vou encontrar Deus. Eu vou encontrar um Deus, que é o Deus formado da religião, que saiu do mesmo lugar que o gênio saiu, mas que não é o Deus das Escrituras, que não é o Deus da palavra. Eu não estou dizendo aqui que você não possa pedir alguma coisa a Deus, eu não estou dizendo aqui que você não deva colocar as suas questões diante de Deus, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que o princípio ativo que vai mover a vivacidade da tua conversão, fazendo com que a experiência se renove dentro de você todos os dias da tua vida, não é a relação do pedido que você tem em relação a esse Deus, mas é sim a alegria, o prazer, o deslumbramento que você tem ao contemplar quem é Deus. É isso que vai manter a sua conversão viva. É isso que vai manter a sua chama no coração ativa dentro de você. É aquela consciência de quem é Deus. Que eu estou aqui para servir,
para viver para e para estar com esse Deus, e ponto final. Se algum pedido que eu fizer na minha vida vier a se cumprir, se realizar, amém, glória a Deus. Mas se os pedidos que eu fizer não se realizarem, não se concretizarem, se as pessoas por quem eu orar não forem curadas e morrerem, isso não vai apagar o fogo da minha conversão e da minha relação com Deus, porque ela não se baseia nesse segundo plano da existência, ela se baseia numa admiração, num desejo, numa alegria, num estar bem por estar com Deus. Então, quando João começa, ele não começa dizendo assim: olha, no princípio era esse Deus maravilhoso e vocês então precisam fazer isso aqui para vocês conseguirem aquilo. Não! Ele começa dizendo de quem é Deus, e aí já se perde nessa descrição de quem é Deus, porque não dá realmente para racionalizar quem é Deus, que ele começa a dizer que ele já era desde o princípio, e que nada existe sem ele, porque tudo que existe foi feito por ele, porque sem ele nada do que tem é, porque ele é antes de tudo ser. E aí já começa aí, e aí a gente já fica deslumbrado, a gente fala: quem é esse? Dá para ler só o primeiro versículo do texto de João, e parar aí para o resto da vida pensando em quem é Deus, e esse Deus então vai produzir em mim a conversão verdadeira, porque o meu desejo de estar com Ele já está baseado simplesmente na pessoa de quem Ele é, não na pessoa ou naquilo que Ele pode fazer por mim. Deus pode fazer por você, pode fazer qualquer coisa, irmão. Deus pode inclusive ressuscitar você, se morrer aí num acidente, alguém orar, Deus pode ressuscitar você. Deus pode curar o seu câncer. Eu tive uma experiência conversando com um irmão lá em Umuarama, eu fiquei impactado. Ele disse: eu fui curado de câncer facial no rosto. O câncer já tinha comido todo o meu nariz, só tinha 2 buracos. Eu cheirava mal. O médico disse para mim: o senhor tem 90 dias de vida. E preste atenção, o médico disse: preste atenção, são 90 dias. Amanhã é 89. Depois é 88. O senhor faça o que o senhor quiser. E ele disse: eu orei. Eu disse a Deus que se Ele quisesse, Ele poderia mudar o resultado do meu exame. Ele disse: o meu exame estava lá, todo escrito como qualquer exame, escrito positivo no câncer, em preto. Eu peguei o exame, levei em outro médico, o médico abriu o exame, olhou o exame e disse: o senhor pagou mais de R$2.000 nesse exame, por que o senhor adulterou o exame? Eu não fiz nada no exame, ele disse. O médico disse: claro que o senhor fez. Está escrito em vermelho aqui, negativo. Seu exame é positivo, está escrito em vermelho, negativo. Como é que o senhor escreveu em vermelho, negativo no exame? Ele disse: foi Deus. Então eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode curar você do câncer, Deus pode curar você da AIDS, Deus pode levantar você de uma cadeira de roda, de uma cama, de uma tetraplegia, seja o que for. Deus pode fazer qualquer coisa por você. Mas eu digo uma coisa: não é aquilo que Deus vai fazer no teu corpo físico que deve gerar em você a conversão. O que deve gerar em você a conversão é a consciência que você tem de quem é Deus e o desejo de estar com Deus, porque Ele é Deus. Porque se você for curado do câncer hoje, daqui a 10 anos isso vai ter um outro significado para a sua vida, daqui a 20 anos vai ter outro significado para a sua vida, e um dia você vai acabar morrendo, seja de um outro câncer, ou seja de um acidente, ou seja de uma parada cardíaca, ou seja de qualquer outra coisa. Daqui a 90, daqui a 100 anos você não está mais aqui neste lugar, e aquilo que Deus fez no seu corpo físico ficou aqui, mas aquilo que Deus faz na tua alma, quando você contempla Deus e ama Ele pelo que Ele é, isso vai para toda a eternidade.
Porque aí aquele que nunca teve um câncer e que nunca foi curado, aquele que nunca foi paraplégico e nunca levantou de uma cadeira de roda, aquele que nunca teve uma experiência extraordinária no corpo físico com Deus, às vezes se sente infinitamente inferior na conversão. E diga, mas espera aí, eu conversei com o irmão, ele foi curado do câncer no rosto. E ele disse, dos buracos que tinha no lugar do nariz, tinha uma casca preta. Quando eu puxei a casca, eu senti uma voz que dizia, puxa a casca. Ele puxou a casca, o nariz estava feito normalmente no lugar. Ele diz, alguém que não teve essa experiência, a gente olha e fala, então, eu não fui convertido, porque eu nunca tive câncer, nunca passei por essa situação, nunca passei por uma experiência assim, dessa magnitude. Então não há conversão na realidade. E na realidade conversão não tem nada a ver com essas coisas, isso aí é bondade de Deus que derrama sobre qualquer um que Deus queira fazer para a glória dele, e ponto final. Conversão tem a ver com você entrar nessa presença desse Deus, contemplar, se maravilhar, amar, adorar, exaltar e viver para Ele. Isso é conversão, e isso ninguém apaga de dentro de você. Quer você tenha tido uma experiência de cura, quer você nunca tenha tido nenhuma experiência de cura, conversão tem a ver com deslumbramento, com maravilhamento diante de Deus. Quando isso acontece com você, mesmo sem Deus ter feito nada especificamente pessoal no teu corpo humano, físico, você contempla Deus por quem Deus é. E a graça de Deus está em você, e ninguém tira aquilo de você jamais. Amém? Porque assim como eu vi esse irmão que foi curado de câncer, e ele disse para mim, pastor, às vezes eu tenho orado e Deus tem me usado para curar pessoas de câncer. Eu disse amém, e eu sei que é verdade o que ele está falando, que ele é da igreja lá há muito tempo. Sim. Amém. Mas também já vi outros que Deus resolveu não curar do câncer e levou ele com câncer. Mas a conversão está enraizada na alma. É isso que alimenta o meu ser. É o desejo todos os dias de estar diante desse Deus. Porque no princípio era Deus. Essa palavra, esse Logos estava com Deus, e Ele é tão grandioso que Ele já era antes de eu ser, e antes de qualquer outra coisa existente vir a existir, Ele já era. Por toda a eternidade Ele era, e no fato dEle ser, eu já caio de joelhos diante dEle. Vamos ficar de pé para orar. Eu confesso que eu preparei 4 pontos e eu não consegui sair do primeiro. Também não estou preocupado, porque eu não estou formatado a nenhuma esquematização de mensagem. E não estou nem um pouco preocupado em fazer show e nem em levar nada a um ápice, não é? Porque o ápice aqui é a contemplação da palavra pela palavra. É a palavra pela palavra, porque é a palavra de Deus. É o se deslumbrar diante de Deus e da revelação da palavra. Essa é a realidade. Então, eu vim aqui essa noite para compartilhar com vocês um pouquinho do que eu acho que é o princípio da conversão verdadeira e que precisa perdurar por toda a sua vida esse princípio, esse deslumbrar em Deus. E aí às vezes você vai acordar de manhã, na segunda-feira, que é um dia absolutamente carregado de depressões, não é? Porque a gente se deu tão bem no sábado e no domingo, comeu tão bem no domingo do Dia dos Pais, levou um presente para casa, não é?
para se deparar com uma segunda-feira cheia de confusões, de correrias, de problemas, de lutas, de dores, de dificuldades para a gente vencer. Então, quando você está com esse princípio do deslumbramento de Deus no seu coração, que ativou a sua conversão há 20 anos atrás, mas que continua como um agente ativo da sua experiência de vida cristã, você não sabe por que você acorda de manhã na segunda-feira e, ao invés de ser carregado de toda a depressão que possa invadir um coração pela ansiedade da semana que começa, você sente uma alegria, um gozo, uma paz na alma, que nem sabe de onde veio, nem por que veio. E mesmo diante do vazio que se apresenta diante de nós, muitas vezes, porque todos nós somos humanos e como humanos somos suscetíveis a todas as dificuldades e a todas as depressões da vida, mesmo diante dos vazios que enfrentam e que às vezes sobrepujam a nossa alegria, mesmo assim extravasa às vezes e escapa às vezes, lá pela quarta-feira, o gozo na alma, sem que as questões da segunda-feira tenham sido resolvidas. E aí a gente nem sabe por que, de repente começa a estourar fogos na nossa consciência de alegria, sendo que a gente nem ganhou na Mega Sena acumulada, continua com as mesmas dívidas para pagar, com o mesmo salário pequeno, com os mesmos problemas. A gente nem fez nenhuma peregrinação a nenhuma monstruosidade humana para tentar mostrar poder, e a gente está feliz, mesmo sabendo que a gente pertence a uma comunidade pequena, que está ali com um púlpito simples, com um pessoal muito jóia tocando e com um pastor chato falando, mas isso enche a nossa alma de alegria. Por quê? Porque o elemento ativo, que é o deslumbramento por Deus, está dentro da alma. Nada pode apagar. Nada pode apagar. Então eu convido vocês para acordarem de madrugada. Quem tem filho pequeno tem mais experiência de acordar de madrugada, né? A Carla tem mais experiência que eu ainda nesse processo, mas é o dom dela. Mas brincadeira. De vez em quando eu acordo também, né? E aí no meio da noite, 3 horas da manhã, o cansaço batendo, mas estouram os fogos dentro da alma de alegria, sabendo que 3 horas depois você tem que estar de pé já para trabalhar, mas estouram os fogos da alma e parece que a vida é transportada para uma outra dimensão, porque o Espírito ativo da conversão está aqui dentro. Não foi pelo que Ele me deu, foi por quem Ele é, por quem Ele é, por quem Ele é. Fecha os teus olhos, querido Pai. Essa noite eu teria muitas outras coisas para falar, mas o que importa é que a Tua palavra tenha que ficar nos corações, que as pessoas sejam essa noite invadidas, pervadidas, tocadas por essa palavra, que de alguma forma os elementos ativos dos princípios da conversão não morram na nossa caminhada, não morram no tempo do calendário que se passa, mas que esses princípios possam estar como agentes ativos dentro da nossa alma, todos os dias nos lembrando de como nos maravilhamos com esse Deus, porque Tu és Deus, porque Tu és Deus, porque Tu és Deus. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Tudo aquilo que foi feito se fez a partir do Logos, e no Logos estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Graças te damos. Deixa-nos mergulhar neste oceano
de contemplação do Senhor, porque é dali que parte a verdadeira conversão.